Há eras, no profundo abismo das águas, existia uma criatura colossal e terrível chamada Leviatã. Sua existência era uma antítese à criação de Deus, uma força primordial de caos e destruição. Nas profundezas do oceano, o Leviatã reinava supremo, seu corpo sinuoso estendendo-se por quilômetros, seu olhar serpenteante lançando medo e terror nas criaturas do mar. Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, olhou para o Leviatã com preocupação. A criatura havia se tornado um desafio intransponível para ele, uma força que desafiava o próprio conceito de ordem divina. Deus tinha criado todas as coisas, mas o Leviatã parecia uma anomalia, uma abominação que ameaçava o equilíbrio de sua criação. Deus enviou anjos e arcanjos para confrontar o Leviatã, mas eles mal conseguiram arranhar a superfície de sua pele escamosa. O Leviatã rugiu com fúria, sacudindo o oceano com seu poderoso movimento. Os anjos foram lançados ao mar, suas asas frágeis queimadas pelo toque abrasador do monstro. O Todo-Poderoso tentou usar sua própria mão para subjugar o Leviatã, mas o toque divino não foi suficiente para romper a resistência inquebrável da besta. Deus viu que sua criação estava à beira do colapso, e ele sabia que algo deveria ser feito para conter a ameaça do Leviatã. Em sua sabedoria infinita, Deus criou uma criatura igualmente poderosa, um ser que fosse capaz de enfrentar o Leviatã de igual para igual. Ele moldou uma entidade de luz e sombra, uma figura majestosa e imponente que seria conhecida como Behemoth. Behemoth era imenso, com chifres afiados, olhos flamejantes e uma força igual à do Leviatã. A batalha entre Behemoth e o Leviatã se desenrolou nas profundezas do oceano, um duelo épico que sacudiu os fundamentos do mundo. Raios de luz divina e fogo negro se entrelaçaram enquanto os dois gigantes se enfrentaram. Os mares rugiram, as tempestades se formaram e o próprio céu parecia tremer diante da intensidade da luta. A batalha durou dias, semanas, meses. O Leviatã e o Behemoth pareciam igualmente poderosos, cada golpe e investida desafiando os limites da realidade. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, havia calculado tudo. Ele sabia que a única maneira de derrotar o Leviatã era criar um equilíbrio perfeito entre o Behemoth e o Leviatã. Finalmente, em um golpe sincronizado, Behemoth e o Leviatã se lançaram um contra o outro. A colisão foi tão intensa que o oceano se partiu, criando um abismo profundo. No momento do impacto, uma explosão de energia divina irrompeu, engolfando tanto o Behemoth quanto o Leviatã. Quando a fumaça e a luz se dissiparam, o que restou foi uma cena de surpreendente beleza. O Leviatã e o Behemoth, em vez de se destruírem, haviam se unido em uma dança magnífica de luz e sombra. Eles se tornaram os guardiões dos mares, mantendo o equilíbrio das águas e protegendo as criaturas que nelas habitavam. Deus sorriu ao ver sua criação alcançar a harmonia, e ele sabia que, às vezes, até mesmo as maiores ameaças podiam ser transformadas em forças para o bem. O Leviatã e o Behemoth continuaram a vigiar as profundezas do oceano, recordando a todos que o equilíbrio e a harmonia eram os verdadeiros princípios da criação de Deus. E assim, a lenda do Leviatã e do Behemoth se espalhou. Uma história de redenção e equilíbrio que ecoaria através das eras, lembrando a todos que até mesmo as criaturas mais aterrorizantes podem... Por trás da lenda dos guardiões dos mares, havia a história obscura das dificuldades que Deus enfrentou ao criar o Leviatã. O Leviatã era uma criação de desafio suprema, uma tentativa ousada de Deus de forjar uma criatura que personificasse o poder caótico das águas e as profundezas insondáveis do oceano. No princípio, o Leviatã era apenas uma ideia vaga nos pensamentos de Deus, uma manifestação de sua criatividade ilimitada. Ele começou a moldá-lo a partir das águas escuras e profundas dos oceanos, reunindo essências místicas e elementos primordiais.
Deus teceu a carne do Leviatã com escamas inquebráveis que refletiam o brilho da lua, forjou suas presas e garras a partir de corais marinhos afiados e insuflou vida em seu corpo colossal. No entanto, à medida que o Leviatã tomava forma, Deus enfrentou um dilema. Ele percebeu que havia criado uma força da natureza tão formidável que ameaçava a estabilidade de sua própria criação. O Leviatã era uma entidade indomável, uma criatura que parecia imune às leis divinas que governavam o restante do universo. Deus tentou restringir o poder do Leviatã, mas suas tentativas se mostraram fúteis. O monstro aquático cresceu mais forte a cada tentativa de limitar seu poder. A cada escama que Deus tentava remover, duas cresciam em seu lugar. A cada maldição que ele lançava sobre o Leviatã, a criatura respondia com rugidos que sacudiam o mundo. Deus estava confrontado com o desafio supremo de equilibrar sua criação. Ele sabia que, se o Leviatã fosse deixado sem controle, ele poderia aniquilar toda a vida nas águas e até ameaçar a ordem do próprio universo. No entanto, ele não queria simplesmente destruir sua criação, pois viu beleza, até mesmo na monstruosidade do Leviatã. Foi então que Deus concebeu a ideia de criar o Behemoth, uma contraparte igualmente poderosa para conter o Leviatã. Ele projetou o Behemoth para ser a personificação da força bruta e da luz, a antítese perfeita para a escuridão e o poder caótico do Leviatã. A luta titânica entre o Behemoth e o Leviatã, que ameaçou devastar o mundo, era o teste final de Deus para equilibrar suas próprias criações. E no final, a harmonia emergiu, provando que, até mesmo diante de desafios divinos intransponíveis, a história do Leviatã e do Behemoth permaneceu como um lembrete de que a criação é uma dança delicada entre a ordem e o caos, e que até mesmo Deus enfrentou dificuldades inimagináveis ao criar as forças que moldam o nosso mundo. A lenda do Leviatã e do Behemoth continuou a inspirar a humanidade a buscar a harmonia e a compreensão em um universo complexo. As tentativas de Deus de destruir o Leviatã foram numerosas e variadas, cada uma revelando os desafios monumentais que ele enfrentou ao tentar subjugar essa criação indomável. A praga das águas venenosas. Deus tentou envenenar as águas onde o Leviatã habitava, imaginando que essa criatura seria sensível a toxinas. Ele criou uma praga de algas venenosas que se espalhou rapidamente pelos oceanos. No entanto, o Leviatã não apenas sobreviveu, como a praga fez com que suas escamas ficassem ainda mais resistentes, tornando-o imune ao veneno. O furacão celestial, Deus convocou um furacão de proporções cósmicas para devorar o Leviatã, na esperança de que a força da tempestade pudesse finalmente derrotá-lo. No entanto, o Leviatã mergulhou nas profundezas do oceano, onde o furacão não podia alcançá-lo. Ele emergiu ileso, desafiando o próprio furacão que Deus havia criado, a chama divina. Deus tentou criar uma chama divina, uma chama que consumiria o Leviatã e o reduziria a cinzas. No entanto, as chamas divinas não conseguiam penetrar na pele impenetrável do monstro. O Leviatã emergiu das chamas, agora envolto em um brilho incandescente, ainda mais poderoso do que antes. Percebendo que suas tentativas de destruição apenas fortaleciam o Leviatã, Deus mudou de estratégia. Em vez de tentar aniquilá-lo, ele optou por banir a criatura para as profundezas dos oceanos, onde a ameaça seria contida, mas não completamente destruída. Deus canalizou todo o seu poder e sabedoria para criar um selo mágico que aprisionaria o Leviatã nas profundezas do oceano. Este selo era uma combinação de runas sagradas e energias divinas que atuavam como uma barreira impenetrável. O selo era colocado no coração do oceano, onde as águas eram mais profundas e inatingíveis para qualquer ser vivo. Quando o Leviatã foi atraído para as profundezas do oceano, ele colidiu com o selo e foi aprisionado instantaneamente. O selo criou uma prisão eterna que continha o poder do Leviatã,
impedindo-o de trazer caos ao mundo exterior. Com isso, Deus finalmente conseguiu banir a ameaça do Leviatã para as profundezas do oceano, onde a criatura ficaria adormecida e confinada por toda a eternidade. O selo divino que mantinha o Leviatã sob controle tornou-se uma parte essencial da lenda que passou de geração em geração, lembrando a todos que até mesmo as maiores ameaças podem ser superadas com sabedoria e estratégia. Depois de milhares de anos do último confronto do Leviatã, um novo perigo surgia com sua volta em modo celestial. Há muito tempo, em um universo distante, existia uma criatura aterrorizante conhecida como o Leviatã. Esta besta colossal, nascida das profundezas do cosmo, era temida por todas as criaturas celestiais. Seus olhos eram como estrelas em chamas, e seu rugido ecoava pela escuridão do espaço, ameaçando devorar galáxias inteiras. Os deuses que governavam o cosmos estavam em constante conflito com o Leviatã, tentando em vão derrotar a besta cósmica. No entanto, todos os esforços eram em vão, pois o Leviatã parecia indestrutível. Seu corpo era revestido de uma armadura inquebrável, e sua fome insaciável por estrelas o tornava uma ameaça constante. Deus, o Criador do universo, observava com tristeza a destruição causada pelo Leviatã. Ele sabia que uma solução definitiva era necessária, mas nenhum Deus ou ser celestial tinha o poder de enfrentar uma criatura. Até que um dia, uma visão divina revelou a Deus a chave para a derrota do Leviatã. A visão mostrava uma mulher, uma guerreira de pureza inigualável, com uma espada sagrada que poderia cortar o próprio tecido do cosmo. Essa espada era a única arma que poderia penetrar na armadura impenetrável do Leviatã e derrotar uma criatura cósmica. A mulher era conhecida como Serafina, e sua jornada para enfrentar o Leviatã nas estrelas estava prestes a começar. Deus desceu dos céus para encontrar Serafina, uma jovem humilde que vivia em um planeta pacífico nas bordas da galáxia. Ele revelou a ela sua missão, a natureza do Leviatã e a importância de sua espada sagrada. Serafina, calorosa e determinada, aceitou a responsabilidade de salvar o universo das garras do Leviatã. Para se preparar para a batalha, Deus treinou Serafina nos segredos do cosmos e da magia celestial. Ela dominou os ventos das estrelas, aprendeu a criar portais interdimensionais e compreendeu a língua das constelações. Cada dia de treinamento, a aproximação de seu destino, enfrentar o Leviatã. Finalmente, chegou o dia do confronto nas estrelas. O Leviatã estava se aproximando do sistema estelar onde Serafina havia lançado, pronto para consumir o Sol e as estrelas que sustentavam sua vida. Serafina empunhou sua espada sagrada e partiu em direção à ameaça cósmica. A batalha foi épica, uma dança de fogo e luz no espaço profundo. O Leviatã rugiu com fúria enquanto tentava devorar Serafina, mas ela era ágil, esquivando-se de seus ataques e retalhando a armadura impenetrável com sua espada sagrada. A luta durou dias, e o universo assistiu com batedores de respiração. No clímax da batalha, Serafina empurrou sua espada sagrada com toda a sua força no coração do Leviatã. Uma explosão de energia cósmica iluminou o espaço enquanto o monstruoso cósmico soltava seu último rugido. O Leviatã foi derrotado, desaparecendo nas entradas do cosmos. O universo foi salvo mais uma vez, graças à bravura e à determinação de Serafina, uma guerreira com a espada sagrada. Deus, observando com gratidão, agradeceu a Serafina por seu heroísmo e a recompensou, tornando-a uma deusa celestial, guardiã das estrelas e protetora do equilíbrio cósmico. A história de Serafina e sua batalha contra o Leviatã nas estrelas se tornou uma lenda que ecoou pelos confins do universo, lembrando a todos que mesmo diante da mais terrível das ameaças, a coragem e a determinação podem prevalecer.